Que a paz de Cristo esteja com você. Quero aqui desejar que você tenha um 2021 abençoado. Neste primeiro vídeo que eu estou gravando neste ano, vamos juntos continuar aprendendo a palavra de Deus. Hoje eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Quero fazer uso da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, em 4 versículos. O versículo 1 e 2 e depois o 20 e o 21. Diz assim a palavra de Deus. O título diz, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os homens, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Bom, nós estamos aqui no início do ministério terreno de Jesus. Ele está aqui dando os seus primeiros passos do seu ministério terreno. Com 30 anos, Jesus ele dá início ao seu ministério. Esse evento ocorre logo depois da água feita em vinho, que nós vimos, estudamos e falamos aqui na semana passada. Esse evento ele é posterior, ou seja, ele sucede à água transformada em vinho. Certa noite, um príncipe entre os judeus, um fariseu, e não era um simples fariseu, mas era alguém que tinha um renome entre os seus pares, era chefe de fariseus. Ele vai ter com Jesus. E os fariseus, eles vêm de uma classe lá em Israel, Israel era dividido por classes sociais e religiosas, Tinham, por exemplo, os saduceus, que eram ligados ao templo, Tinha também os escribas, que escreviam a lei, que copiavam a lei, era gente que vivia com a cara na Torá, Tinha os herodianos, que era aquele grupo político, que era favorável ao Império Romano, para que a nação continuasse. Tinha os zelotes, que eram os rebeldes, que não aceitavam o domínio romano e por isso eles se rebelavam contra Roma. E tinha também os fariseus. Os fariseus eles foram instituídos, o farisaísmo foi instituído no período interbíblico, um pouco antes disso, quando Israel ainda estava na Babilônia, e se viu a necessidade de não se perder o conhecimento da lei, e para isso foi instituídas sinagogas. Sinagogas não eram um lugar de adoração, mas era um lugar onde se aprendia sobre a lei de Deus, sobre a Torá. E as pessoas instruídas é que passavam conhecimento para outras. E essa instrução era dada pelos fariseus. Então eles tiveram um começo muito honroso dentro do judaísmo. Mas com o tempo acabaram se perdendo. A gente vai ver Jesus sempre confrontando os fariseus, sempre indo contra ele. Porque os fariseus, eles falavam muito, mas faziam pouco. E esse fariseu, Nicodemos, ele vai ter com Jesus à noite. E isso é interessante nós notarmos. Por que ele vai à noite?
porque ele não quer que a sua visita seja manifesta. Então, à noite, ainda mais naquela época, a circulação diminuía muito, era muito pouca gente na rua, né? Alguns soldados romanos, uma ou outra pessoa. Então, ele podia visitar Jesus secretamente, sem que os seus pares soubessem, sem que o seu grupo religioso ficasse sabendo, o que causaria um escândalo a respeito de um homem de instrução, um homem instruído, visitar um novo sábio que estava surgindo naquele momento. Nicodemos não quer que ninguém saiba da sua visita. Por isso, ele vai secretamente à noite. Nicodemos tem medo do que possa acontecer a respeito da sua posição, da posição que angariou durante a sua vida, da posição que ele alcançou, que ele alçou. Ele não quer perder os seus privilégios, por isso vai ver Jesus à noite. Agora, quando ele chega diante de Jesus, parece que o medo vai embora. Parece que ele se enche de ousadia para falar com o Mestre Jesus. Porque ele começa dizendo, né? Mestre, ele começa chamando Jesus de mestre, de rabi. Ele entende que Jesus é mestre em Israel. Ora, Jesus, ele não passou pela escola rabínica, propriamente dita. Jesus não foi instruído pelos rabinos, pelos fariseus da época. Apesar de Jesus ter aparentemente bebido de uma fonte, na época de Jesus tinham duas escolas clássicas, né? A escola de Hillel e a escola de Shammai. E quando a gente analisa dentro dos estudos bíblicos, nós vemos que Jesus ele é mais propenso à escola de Hillel, que era mais liberal, do que Shammai, que era mais radical. Existem algumas coisas que Jesus fala dentro da escola de Hillel. Mas apesar de tudo isso, não existem informações suficientes para crermos que Jesus ele fez alguma escola rabínica na época. Mas ainda assim, Nicodemos resolve chamá-lo de mestre, de rabi. E Nicodemos, ele continua, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Esse vindo de Deus, não é que Nicodemos está dizendo que Jesus era o Messias esperado. Ele está dizendo que as suas obras eram de Deus. Que as obras que Jesus fazia, elas vinham de Deus. Não é uma testificação do messianismo de Jesus, mas apenas uma constatação de que Jesus fazia as obras de Deus. E ele continua, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E eu pergunto, como assim? Que obras? Que sinais? Que sinais Jesus já tinha feito? Volto a dizer para você, Jesus está no início do seu ministério terreno. O que já tinha acontecido no ministério de Jesus até então? Jesus havia sido batizado por João Batista. Houve aquele testemunho público da voz vinda do céu, da pomba descendo sobre Jesus. Um exemplo clássico da Trindade em ação naquele momento. Mas eu não sei se muitos perceberam. Depois disso, houve a tentação de Jesus no deserto. Agora, essa tentação ela não foi pública, ela não foi notória a todos. Antes, pelo contrário, ela foi em segredo. Jesus passou por isso sozinho. Não houve testemunhas. Depois disso, teve o testemunho do próprio João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Foi assim que Jesus ganhou os seus primeiros discípulos, através do testemunho de João Batista, que era uma pessoa notória na época. Muitos diziam até que ele poderia ser o Messias. E ele mesmo disse que não era. Ponto positivo para isso. A água transformada em vinho também, como vimos, foi antes disso. Jesus transformara a água em vinho lá na festa em Caná da Galileia. E a quinta coisa que aconteceu foi a purificação do templo em Jerusalém na Páscoa. Os teólogos acreditam que houve duas purificações. Uma no início do ministério de Jesus e a outra no final. Alguns dizem que foi só no final que existiu. Que João pegou um acontecimento que aconteceu lá no final e trouxe para o início do seu evangelho. Mas a maioria acredita que sim, tiveram duas purificações. Muito pouco aquilo que Jesus já tinha feito, mas foi o suficiente para que Nicodemos abrisse os olhos dele e visse: olha, tem alguma coisa diferente com esse homem. Tem alguma coisa me chamando a atenção. Isso não é normal. As coisas que estão acontecendo não podem ser consideradas normais. Nicodemos viu com os olhos da fé algo muito diferente acontecendo. Jesus não era um rabi qualquer. Jesus não era um mestre qualquer que pregava, e existiam muitos naquela época. Não, ele não era como os outros. Ele tinha alguma coisa diferente nele, no porte dele, nas atitudes dele, naquilo que ele fazia. Pegue, por exemplo, essa purificação no templo. Nicodemos achava que havia algo muito errado com a religião naqueles dias. Nicodemos achava que alguma coisa não estava certo, de que aquilo que estava escrito era muito diferente daquilo que era vivido na sua época. O que os homens vivenciavam da religião era muito diferente do que aquilo que estava escrito. E Nicodemos percebeu isso. E Nicodemos percebe que Jesus, ele vem com uma proposta diferente. Ele vem com uma pegada diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a parte boa que eu tenho para falar de Nicodemos. Mas como eu disse, ele tinha medo de perder a sua posição. Jesus então responde a Nicodemos, e nós não vamos aqui nos debruçar muito sobre a resposta de Jesus, mas apenas um resumo. Jesus responde a Nicodemos de que o reino de Deus, ele vem com força, ele vem com poder. O reino de Deus, ele não pode ser escondido, ele não pode ser guardado, ele não pode ficar no escuro. O reino de Deus tem que ser mostrado. O reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus provoca uma mudança no homem tão grande que é um novo nascer, é uma nova criatura. Muda tudo dentro do homem e a mudança ela é de dentro para fora. Mas apesar de ser de dentro para fora, ela é visível a todos. Bendito seja o nome do Senhor. O reino de Deus, ele é espiritual, ele é como o vento. E nós somos levados por esse reino. Nós não conduzimos o reino, é o reino que nos conduz. E como o vento, ele vai para onde quer, como ele quer. Bendito seja o nome do Senhor. Deus se dispôs a se doar inteiramente para esse reino. Deus colocou o seu próprio Filho para morrer pelos pecadores, para que este reino viesse a existir de fato.
Agora, Deus quer da nossa parte o mesmo compromisso. Deus quer da nossa parte a mesma força, a mesma fé. Porque a fé muitas vezes nos faz saltar no escuro. Por quê? Porque muitas vezes, não todas, mas algumas vezes, nós temos que confiar naquele que nos chamou, naquele que nos criou. Bendito seja o nome do Senhor. A fé faz isso. E Deus quer que a nossa fé seja exercitada. Deus quer que nós nos doemos. Deus quer que nós confessemos. Lá no capítulo 12 de João, vai dizer, lá no versículo 42, de que muitos dos príncipes dos judeus creram em Jesus, mas não confessavam. Por quê? Por que não confessavam? Porque não queriam ser expulsos da sinagoga. Eles tinham uma posição, eles tinham algo que eles não queriam perder. Você não pode seguir Jesus assim. Você não pode ser um tipo de agente secreto de Deus. Ou você confessa, e esse confessar ele tem que ser público, ele tem que ser notório. Todos têm que saber que você é uma nova criatura. Todos têm que ver que você é um novo homem, uma nova mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém pode seguir Jesus secretamente. Nicodemos tinha uma dúvida, e a dúvida era essa: será que eu posso te seguir de longe? Será que eu posso te seguir na minha? Não, não pode, Nicodemos. Porque o Evangelho, o reino de Deus não permite isso. O reino de Deus, ele é espiritual, mas apesar de ser espiritual, ele floresce para que todo mundo veja. Bendito seja o nome do Senhor. Você não pode ficar em cima do muro nas coisas de Deus. Ou você está do lado de Deus e você está na luz, ou você está do outro lado. E eu preciso te dizer que o outro lado é do inimigo, é do diabo, e você está nas trevas. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja batista. E uma igreja batista tradicional de um grande amigo meu. E depois que eu preguei, eu fui fazer o convite. E aí eu chamei as pessoas para aceitarem a Jesus. E aí eu contei uma história, que não é minha, mas eu ouvi falar. Uma história muito interessante sobre o muro. Diz que um homem estava embaixo e havia um muro do lado. E Jesus chamava esse homem para o lado dele. E Jesus dizia: vem para o meu lado. Vem para o meu lado. E o homem estava em cima do muro. E Jesus chamava aquele homem: vem para o meu lado, vem para cá, vem para cá. E do outro lado do muro estava o diabo, em pé parado. Sem nada fazer e sem nada falar. E Jesus continuava chamando aquele homem: vem para cá, vem para o meu lado. Vem aqui. Eu quero te dar a paz, vem para o meu lado. E o homem olhava para Jesus e depois olhava para o diabo do outro lado do muro. E o diabo quieto, parado, encostado, sem falar nada. E aquele homem perguntou para o diabo: ei, você não vai me convidar para ir para o seu lado, não? E o diabo disse para ele: não, eu não preciso. Sabe por quê? Porque o muro é meu. Todos aqueles que estão em cima do muro, na verdade, eles já tomaram a sua decisão. E a decisão que eles tomaram é do lado do inimigo. É por isso que Jesus termina essa passagem com Nicodemos, dizendo que aqueles que estão em trevas estão para que as suas obras não sejam manifestas. Mas aqueles que vêm para a luz, diz a palavra de Deus,
Eles vêm a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As obras que fazemos na luz, elas são feitas em Deus. Por isso nós precisamos vir para a luz. Por isso nós precisamos vir para o lado aonde Jesus está. Por isso nós precisamos que nós confessemos publicamente que nós somos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei qual foi o fim desse acontecimento. Eu não sei se as palavras de Jesus foram suficientes para convencer a Nicodemos a se tornar de um agente secreto de Deus, um agente público de Deus. Eu não sei se a partir daquele momento Nicodemos confessou publicamente que era seguidor de Jesus. Aparentemente não. Mas eu quero dizer a você, não fique em cima do muro. Venha para Jesus. Faça obras na luz, na claridade. Confesse a Jesus. Porque aqueles que confessarem a Jesus, Jesus, diz a Bíblia, confessará você diante do Pai. Mas aqueles que não tiverem a coragem de confessar Jesus, Jesus também, naquele dia, no dia do juízo, não confessará você diante do Pai. Que essa palavra possa falar melhor no seu coração. Que você possa ser grandemente impactado com isso. E não se esqueça, confesse a Jesus publicamente, porque Ele há de confessar você publicamente ao Pai. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.